Ontem eu conversei com os assessores de deputados, de senadores que estão nos Estados Unidos, que vão começar hoje esse férico, né, lá para fazer a comissão, que é o Nelsinho Trade, mas tem lá o Rogério Carvalho também, e também o Jacques Wagner, ambos do PT, nessa comissão, para começar a ter uma interlocução ali com os setores, principalmente setores produtivos dos Estados Unidos. E hoje saiu uma informação que eu acho muito relevante. O que aconteceu semana passada para mim, foi uma grande reviravolta no caso, quando o encarregado de negócios procurou o Raul Jungmann, do IBRAM, para dizer do interesse do Trump em cima das terras raras no Brasil. Lembrando que o Brasil é a segunda maior jazida de terras raras no mundo, explorável, né? Está no Brasil, primeira está na China. Então, tem duas informações que saíram hoje que eu acho que são importantes. Uma delas diz respeito ao Steve Bannon. Steve Bannon, guru, né, do primeiro mandato do Trump, e o grande articulador aí da internacional neofascista, né, que é o Unicarne com o Eduardo Bolsonaro, que teria partido do Steve Bannon a pressão em cima do Trump, né, em conluio com o Eduardo Bolsonaro, para incluir a questão política da libertação do Bolsonaro na carta que ele anunciaria o tarifaço no Brasil. Então, o que eu entendo que foi divulgada nessa informação hoje pelo jornal o Globo é que, assim, a taxação seria feita, a pressão sobre o governo brasileiro seria feita justamente pela questão econômica e de domínio do subsolo, da questão dos minerais. O que são as terras raras, né, gente? Só fazer, tem uma matéria lá na revista Fórum também, mas abrindo um breve parênteses aqui, terras raras são os minerais que são essenciais para a transição energética. Então, hoje em dia, existe uma corrida pelo petróleo, pelo perfure do Trump, e outra pelas terras raras, que é o que sustenta, por exemplo, as baterias dos celulares, dos carros, que está na transição energética, né? Então, esse tarifaço sobre o Brasil seria em razão dessa questão. O Bannon que teria intercedido junto ao Trump para colocar a questão política, porque daí não há negociação, é o que está acontecendo, né? O Trump não tem negociado com ninguém, na verdade, que nem anunciou ontem um grande acordo com a Europa, mas foi um acordo desastroso. Ele humilhou a Ursula von der Leyen lá na Casa Branca, né? Então, assim, tem essa questão. E saiu uma outra informação, o Raul Jungmann, do IBRAM, que semana passada apareceu no Jornal Nacional, só como Raul Jungmann, não como ex-ministro do Temer, tudo que a gente já falou aqui. Ele deu uma outra entrevista ao Metrópolis, falando que ele foi procurado em abril por setores da mineração dos Estados Unidos, falando para estreitar a parceria no Brasil. O que indica isso para mim, viu, Ana, que deixa muito claro, Belo, é que, assim, já havia o interesse e a intenção do Trump em taxar o Brasil, iniciar uma guerra tarifária contra o Brasil, por dois motivos que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Uma é a questão dos BRICS, o Brasil à frente dos BRICS, e outra é essa questão das terras raras que foi revelada na semana passada, né? E o que aconteceu? O Bannon só fez o serviço de ir lá e pressionar, falou assim, coloca a questão do Bolsonaro aí, porque nisso aqui eles não vão retroceder. Então, em relação a isso, a gente acaba pressionando, porque o que está acontecendo na minha visão aqui, viu, gente, como espectador disso tudo, é que o Trump, ele tem a questão econômica e agora ele está levando a cabo também a questão política. O que aconteceu, por exemplo, ontem, no acordo com a União Europeia, hoje tem um tweet grande da Marine Le Pen, que é a ultradireita, né, a direita que está indo para a ultradireita na França, criticando o acordo.
criticando, falando que acaba. É como se ela tivesse falando, acaba com a soberania da França. Né? Então, ela está criticando o acordo que fez com a Ursula von der Leyen e ela vai fazer a campanha em cima do quê? Eu posso fazer um acordo melhor com o Trump, porque eu sou meu amigo. Então, é muito clara a intenção do Trump e do movimento da Internacional Neofascista, com o Bannon à frente, de articular, usar essa guerra comercial e econômica para turbinar os candidatos neofascistas pelo mundo, viu, Animelo? Essa é a minha visão. Eu sei que essa decisão da União Europeia aí vai eleger muito candidato de direita em vários países da Europa, porque é uma vergonha. E a direita explora isso muito bem, o patriotismo, isso, aquilo. E vai... Você vê o que já está crescendo. Desde a guerra da Rússia com a Ucrânia, quando a Alemanha se posicionou acoelhada lá com o negócio do gasoduto, com tudo, aos Estados Unidos e comprando a versão da Ucrânia, a direita está papando tudo que é eleição ou com um crescimento grande. Não chegou a ganhar na Alemanha, mas cresceu. Com essa decisão de agora, é mamão no mel. E a gente tem 3 anos e meio ainda, né, gente, de governo Trump. Isso que é o assustador, né? São só 6 meses. 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio vão acontecer eleições em muitos países, inclusive no Brasil, muitos países da Europa, né? E essa questão, essa guerra comercial vai entrar, lógico, na pauta desses candidatos de ultradireita, até pela proximidade do Trump. Com certeza o Trump vai posar ali, né, do lado de Marine Le Pen, falar, não, nós vamos conversar e vamos negociar. Porque o que aconteceu com essa taxação, por exemplo, qual que é a principal crítica dela? Ela tem razão, né? Ela tem razão. Tinha produto da França, por exemplo, queijo, que é muito exportado para os Estados Unidos, vinho, que a taxa era de 4,8%. Né? O imposto era de 4,8%. O Trump jogou 30%. Daí, na negociação, ficou em 15%. Daí, o Trump falou, é um acordo histórico. E os aliados, muitos aliados dele, olha que beleza, não sei o quê. A própria Ursula von der Leyen, né, ela acabou se calando, não falou muito sobre isso. Mas, na real, o que aconteceu foi um aumento em 3 vezes do imposto, por exemplo, sobre os queijos franceses, para entrar no mercado americano. Né? Ele joga lá em cima, como ele tem jogado para o Brasil, 50%. Se ele colher metade disso, ótimo. Né? Vai subir, vai estar além da taxa que já se paga. Então, é um cenário muito delicado que mostra que o Trump, ele falou, numa entrevista, se não me engano, em maio, que ele ia mandar no mundo, vocês lembram disso? Xerife do mundo. E a ideia dele é justamente isso, né? É espalhar, propagar aí figuras, aberrações como ele nos governos, para que sejam todos servis e submissos, e durante essa transição energética, essa perda de poder que os Estados Unidos está tendo com a China, os Estados Unidos ganhem força e ganhem fôlego por mais alguns anos. Né?